Livro de Salmo número 1. Quem achou, diga amém. Estou tão feliz, irmãos, de você poder estar aqui hoje, ouvir essa palavra. E quando eu estava preparando essa palavra, irmãos, esse texto, o Salmo número 1 é um texto muito rico, é um texto muito profundo, com tantas direções e tantas bênçãos de Deus sobre a nossa vida, que eu falei assim: Deus, um culto só não cabe para a gente ouvir tudo. Então hoje aqui essa mensagem, vou fazer um pouquinho diferente, eu vou dividir ela em duas partes. Então hoje é a primeira parte, domingo que vem eu vou continuar esse texto, e irmãos, não falte, porque o que Deus fala conosco nesse Salmo 1 é realmente algo tremendo, amém? Olha o que diz, o versículo começa dizendo como é feliz, e outras versões diz, no lugar da palavra feliz diz bem-aventurado, e outros ainda diz abençoado. Como é abençoado, bem-aventurado, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, que são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Diga comigo, misericórdia. Diga mais forte, misericórdia. Amém? Irmãos, o livro de Salmos, só para a gente poder entender um pouquinho, ele é um livro totalmente diferente de todos os outros livros da Bíblia. Na verdade, o livro de Salmos, a gente chama até ele de livro, mas na verdade ele é como uma grande coletânea. O livro de Salmos, ele não tem como se fosse uma narrativa, ele não tem um enredo, ele não tem uma história que está permeando todo o livro. O livro de Salmos, ele é uma coletânea, um ajuntamento de canções, de músicas, de poemas e até mesmo de algumas mensagens, de algumas pregações. O livro de Salmos, irmãos, só para nós termos uma ideia, ele trata dessa grandeza de Deus. O primeiro salmo a ser escrito, apesar de nós lermos aqui o Salmo 1 ser o primeiro, por isso que nós até chamamos, quando a gente fala livro de Salmos, a gente evita de dizer capítulo, é comum a gente falar um número, Salmos número 1, número 2, porque ele não é uma história, não é um capítulo. O primeiro salmo a ser escrito foi o Salmo 90, e o último salmo a ser escrito foi o Salmo 126, e olha que algo interessante, existe quase um intervalo de 1000 anos, entre o primeiro salmo e o último ser escrito, mas de todos os salmos, irmãos, todos eles são maravilhosos, mas o salmo número 1, ele é um salmo muito especial, por isso que nós vamos dar bastante atenção a ele hoje, e também domingo que vem nós vamos continuar. O salmo número 1, ele não é à toa, ele não foi escolhido como o primeiro à toa, ele tem um propósito. O salmo número 1, nós podemos dizer que ele apresenta, preste atenção nisso, ele apresenta toda a ideia do livro, ele apresenta todo o conceito do livro. E qual é esse conceito que o livro de Salmos ele quer apresentar para nós? Ele quer apresentar para nós aquele resultado de uma vida com Deus. O que acontece quando eu tomo uma decisão de caminhar nos caminhos de Deus, de seguir os mandamentos de Deus? Qual é o resultado dessa vida? Não é à toa, preste atenção nisso, que a maioria dos salmos foram escritos pelo rei Davi, e o rei Davi, ele é essa inspiração para nós. O rei Davi era aquela pessoa que nós poderíamos chamar de improvável. Você conhece alguém que é improvável? Aquela pessoa que, quando Davi nasceu, ele nasce numa família simples, numa família sem expressão. Ele não é parte de uma família importante, ele é um dos menores filhos, aquele que é até esquecido, se você lembrar depois, quando Samuel vai ungir Davi como rei, ele até pergunta para o pai, tem outros filhos? O pai até esquece que tem ele, mas Davi, ele se empenha, preste atenção nisso, ele se empenha a caminhar com Deus,
E aí ele então tem essa vida mudada, ele tem essa vida transformada, e nós podemos olhar nessa vida de Davi, que também teve percalços, também teve dificuldades, mas que conseguiu superar. Essa é a ideia do livro de Salmos. Ele quer apresentar dois caminhos, duas formas de viver a vida, e irmãos, nós querendo ou não, conscientemente ou inconscientemente, todos nós também estamos nesses dois caminhos. Quais são os dois caminhos da vida? Diga comigo assim: o caminho, diga mais forte, o caminho da bênção e o caminho da maldição. O livro de Salmos, ele vai todo momento apresentar esses dois caminhos. Aquele que obedece, aquele que segue o que Deus fala, aquele que paga o preço de uma vida que agrada ao Senhor, que obedece os mandamentos, e a vida daquele que não anda de acordo com os caminhos de Deus. Por isso que o livro de Salmos, ele fala muito sobre a grandeza, é um livro também de louvor e de adoração, porque os autores de Salmos, eles querem dizer, olha, Deus ele é grande, vale a pena segui-lo, vale a pena servi-lo, vale a pena permanecer fiel. Os salmistas, eles querem dizer, olha, não venha cair nessa tentação de se afastar de Deus, não venha olhar para aqueles que não servem a Deus, e talvez você ficar iludido, dizendo, mas espera aí, eu estou fazendo tudo certo, eu busco a Deus, eu levo a Deus a sério, e a minha vida está desse jeito, e olha, tantas outras pessoas que não buscam a Deus, e parece que elas estão melhores. Muitas vezes isso acontece conosco, muitas vezes essa tentação vem na nossa mente, será que vale a pena mesmo? Será que qual vai ser o final disso? Então o livro de Salmos, ele apresenta isso, e aqui no versículo 2, já no próprio versículo 2, depois que o salmista declara que a pessoa ela é abençoada, o capítulo, versículo 1, ainda na segunda parte, o salmista agora ele começa a apresentar, presta atenção nisso, algumas características da pessoa que não anda no caminho de Deus, daquelas características de como que é alguém que escolhe o caminho da maldição. Mas antes da gente olhar para essas características, eu queria só voltar um pouquinho aqui, antes se preparar, para a gente entrar mais profundamente nos Salmos, que nós pudéssemos chegar aqui, irmãos, juntos a uma definição do que é, afinal de contas, o que significa ser uma pessoa abençoada. Nós temos que fazer essa introdução primeiro, e não somente já entrarmos e falar assim, para ser abençoado é isso, mas o que é ser abençoado? Nós temos que ter uma definição correta, porque muitas vezes nós temos uma definição errônea e equivocada do que é ser uma pessoa abençoada. Muitas de nós às vezes pensamos que uma pessoa abençoada é uma pessoa que tem tudo, uma pessoa abençoada é uma pessoa que tem muitas coisas, uma pessoa abençoada é uma pessoa que não tem adversidades, mas não é isso. Há uma definição que eu gosto muito, que eu queria compartilhar com a igreja, que fala sobre o que é ser uma pessoa abençoada. Preste atenção. Uma pessoa abençoada, presta atenção nisso, é uma pessoa que ela tem uma capacidade incrível de vencer as adversidades. Eu vou repetir, o que é uma pessoa abençoada? É uma pessoa que tem uma capacidade, vou trocar a palavra incrível aqui, sobrenatural, para vencer o que? As adversidades. O abençoado também tem adversidade. A pessoa abençoada, a diferença é que não é que ela não vai ter, mas ela tem uma capacidade que é o quê? Sobrenatural, que é além desse mundo, que é além daquele mundo natural, que é além daquilo que nós podemos enxergar, é além daquilo que eu posso produzir. Eu tenho esse favor de Deus, eu tenho essa força de Deus, eu tenho essa capacidade de Deus para fazer além, para superar, para vencer toda a adversidade da minha vida. A pessoa abençoada, irmãos, preste atenção nisso, ser abençoado, ou talvez ser, também o oposto, ser amaldiçoado, preste atenção nisso, uma pessoa abençoada, amaldiçoada, tem mais a ver com o final do que o começo. Eu vou repetir, a bênção e a maldição tem mais a ver com o final do que o começo. Você não pode olhar com os olhos do imediato. Muitos de nós, talvez hoje, nesse momento, imediatamente agora, nesse presente, você olhar no olhar humano, você vai dizer, essa pessoa não é abençoada, olha o que ela está passando, olha o que ela está vivendo, e aí você às vezes vai olhar uma outra pessoa, e o livro de Salmos ele faz tudo isso todo momento,
Aí você vai olhar uma outra pessoa e vai dizer: mas espera aí, essa pessoa não é amaldiçoada, olha, dá tudo certo para ela. Então, se você tentar entender ser abençoado ou ser amaldiçoado pelo momento, você não vai compreender. Ser abençoado ou ser amaldiçoado tem mais a ver lá com a frente do que um começo. Vamos lembrar, por exemplo, o que Deus falou para Adão e Eva: olha, se vocês comerem do fruto desta árvore, vocês vão ser o quê? Amaldiçoados, vocês vão morrer. Aí eles comem o fruto, e eles morrem naquela hora? Não. Talvez eu até imagino Eva falando assim: ó Deus, eu comi, não aconteceu nada não, viu? O Senhor falou que eu ia morrer, eu estou vivinho aqui. Mas logo lá, depois lá na frente, aquele ato de desobediência foi construindo e foi levando a outros atos, que levou até a morte deles. Quantos estão entendendo? Diga amém. Ser abençoado, irmãos, é ter essa força, essa capacidade de superar a adversidade. Nós temos que entender que a grande inspiração para nós, de quando nós olharmos uma pessoa, um cristão, e dizemos: olha, eu vou me inspirar nessa pessoa, você não deve somente olhar para ela e dizer: olha, ela é uma inspiração porque ela conquistou, porque ela venceu, porque ela adquiriu, mas você deve olhar aquela pessoa como uma inspiração, quando você olha para ela e diz: ela está de pé apesar de tudo que ela está vivendo, ela permanece firme, e esse é o abençoado. É aquele que tem a capacidade de vencer de todas as adversidades, porque o abençoado também terá, mas ele permanece de pé, porque o Senhor é a rocha da vida dele, o Senhor é a força da vida dele, e ele tem essa capacidade, essa resiliência de Deus, não uma força natural, mas uma força o quê? Sobrenatural. Agora vamos avançar para a segunda parte do versículo 1. Uma vez que nós entendemos o que é realmente ser abençoado ou amaldiçoado, nós temos que fazer um teste agora, para descobrir em qual desses dois caminhos nós estamos. E o salmista aqui, ele fala 3 características, 3 nãos. Quantos nãos, irmãos? 3 nãos, de alguém que não é abençoado, a pessoa que não anda no caminho da bênção. O versículo diz para nós, que aquele que não anda no caminho da bênção, ele não segue o conselho dos ímpios, é o amaldiçoado, ele não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores. O abençoado é aquele que não segue o conselho dos ímpios, ele não imita a conduta dos pecadores, e não se assenta na roda dos zombadores. Em outras versões diz escarnecedores. Agora vamos prestar atenção aqui, estamos estudando a Bíblia hoje é estudo bíblico. Qual é a diferença entre pecador, ímpio e escarnecedor? Ímpio é aquela pessoa má, aquela pessoa desumana, cruel, aquela pessoa que não mede as suas consequências, e ela precisar prejudicar alguém, ela prejudica. Isso é o ímpio na visão bíblica. O pecador pode ser até uma pessoa boa, pode ser uma pessoa honesta, uma pessoa de bom caráter, que trata as outras pessoas bem, mas ele ainda não teve um encontro profundo e verdadeiro com Jesus. E o zombador ou escarnecedor, como diz, zombador é aquele que não tem temor a Deus, não tem respeito pelas coisas de Deus. Ele não somente não quer ter Deus, mas ele também quer afastar os outros. Ele zomba e ele tira sarro dessas pessoas. O que a Bíblia diz aqui? Se você quer ser abençoado, você não pode viver no padrão dessas pessoas. Preste atenção nisso. Se você prestar atenção, o versículo apresenta algo progressivo. Ele fala sobre ouvir conselhos, ver condutas e se assentar. Vou repetir: ouvir, ver e se assentar. Então ele está dizendo que como que a gente vai entrando no caminho da maldição, como que nós vamos nos afastando de Deus, quando nós começamos a ouvir o que nós não deveríamos ouvir, quando nós começamos a ver aquilo que nós não deveríamos ver, e quando nós nos assentamos. Se assentar, em outras versões até fala se ajuntar, fala sobre você criar aquele vínculo. Veja bem, talvez alguns estão assim: pastor, então o que eu faço? Eu vou virar um monge? Porque não tem como, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estar no meio das pessoas, eu tenho família.
O que a Bíblia está querendo dizer para nós, mas não é que você tem que se afastar das pessoas, pelo contrário, porque nós temos que ser luz na vida dessas pessoas, amém, irmãos? Ele diz que nós temos que ser luz nas trevas. Agora, o que a Bíblia está dizendo para nós? Nós estamos com essas pessoas, nós convivemos com elas, trabalhamos, estudamos, vamos na academia, vamos na escola, vamos tudo que até lugar, mas nós não permitimos que essas pessoas venham nos moldar, que essas pessoas venham moldar quem nós somos. O livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele fala o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo. O abençoado, ele está no mundo, mas ele não é moldado pelo padrão do mundo. E como que nós somos moldados? Voltando mais uma vez, por aquilo que a gente vê, o que a gente ouve e as conversas que nós vamos tendo. Porque quando você vai convivendo desse jeito, você vai absorvendo, você vai imitando essa conduta. Lá em casa nós estamos passando uma experiência muito interessante, a pastora Thalita e eu, como a maioria sabe, né, nossos 2 filhos, a Kéria e o Eliote, não estão, né, morando em casa, né? A Kéria está fazendo faculdade em Minas Gerais, e o Eliote está, né, jogando esporte na Espanha. E é interessante, irmãos, porque quando a gente reúne, conversa com eles, a gente começa a perceber a mudança nos hábitos, a mudança até mesmo no sotaque deles. E aí esses dias conversando com a Kéria lá, e irmãos, ela está com um sotaque de mineiro, que é um negócio só. E é trem para tudo quanto é lado, tudo é trem agora, pega esse trem aí, pega esse trem, e vai não sei o que, né? E ela vai falando, e um sotaque assim mineiro, né? Eu falei, Jesus, esse dia ela mandou um vídeo para algo que nós estamos fazendo lá, mandou um vídeo, falei, meu Jesus, que sotaque mineiro, né? O Eliote então, né? Tem hora que sai espanhol no meio, tem hora que sai, tem hora que ele fala assim, pai, como é que fala aquela palavra mesmo? Já está até esquecendo as palavras. Tem hora que ele fala inglês no meio também, né? E aí tem a linguagem de adolescente, né? Que agora para adolescente tudo é suave, né, gente? Tudo é suave. Aí passa aquela semana inteira, né? A gente, filho, o que você fez essa semana? Ele estudou, ele treinou, ele jogou, mas tudo se resume suave. Mas filho, o que você fez? Foi tudo suave, pai, né? E aí a gente vai conversando. Esses dias eu conversava com a pastora Thalita, e ela perguntou um negócio, e eu virei para ela assim e falei, suave. Aí ela falou, está se achando adolescente agora? Mas por quê? Você vai se amoldando. Por isso, deixa eu te perguntar, o que você está alimentando? O que você está alimentando a tua mente? Transformai-vos pela renovação da sua mente. Não é à toa que muitos de nós estamos desanimados, cansados. Por quê? Porque nós estamos alimentando a nossa mente com aquilo que não edifica. O que nós estamos consumindo, os vídeos, os filmes, seriados, o que nós estamos lendo, as conversas que nós estamos tendo, tudo isso está entrando na nossa mente. Mas a Bíblia diz que o abençoado, ele não se amolda ao padrão deste mundo. Nós queremos a última parte do versículo. Como nós queremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se Deus faça a tua vontade. Aí Deus fala assim, mas nesse padrão que você está vivendo? Não pode viver nesse padrão. Nós temos que transformar a nossa mente. Enquanto que aquele que não é abençoado, ele é moldado ao padrão deste mundo. Preste atenção no versículo 2. Agora o versículo 2 fala 2 sims. Nós tínhamos 3 nãos, agora 2 sims. Quem é abençoado? Abençoado, pelo contrário, ele tem o quê? A sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ele tem uma satisfação, ele tem um prazer aonde, igreja? Na palavra de Deus. Quando o texto fala que a lei do Senhor não é somente a lei de Moisés, da Torá, mas está falando de toda a palavra do Senhor. Deixa eu perguntar, você tem prazer na palavra de Deus? Há uma alegria estar com a palavra de Deus, e não somente ler, mas ler, crer, receber, profetizar a palavra do Senhor. Enquanto que nós andarmos naqueles caminhos, nós vamos ser moldados pelo mundo, se nós tivermos esse prazer na palavra do Senhor e meditar nela de dia e de noite. E preste atenção nisso, isso não deve ser como, você não deve ficar se auto-acusando. Eu não sirvo para ser crente, porque eu não amo tanto a Bíblia assim. Não,
Não vai adiantar nada você ficar se acusando, não vai adiantar nada você permitir o inimigo te acusar. Se você não tem prazer na Bíblia, ore a Deus e fala: Deus, me dá mais amor pela Bíblia, me dá mais alegria pela Bíblia, e meditar na palavra do Senhor. Se coloque de pé, por gentileza, preste atenção nisso. Hoje a palavra meditar, ela tem muitos significados. Quando nós falamos de meditar no conceito oriental, das filosofias orientais, o conceito de meditação no mundo oriental, preste atenção nisso, é o esvaziar da mente. Quando a pessoa vai para um período de meditação, o que ela tem que fazer? Esvaziar a mente. Não faça isso, isso não é bom, isso não é bíblico, porque se a tua mente ficar vazia, o inimigo vai pôr o que ele quiser lá dentro. Qual é o padrão bíblico de meditação? Não é esvaziar a mente, é enchê-la com a palavra de Deus. É um processo de substituição. A palavra vai entrando e ela vai te purificando. Então agora nós chegamos no versículo 3, e eu só vou conseguir falar a primeira parte do versículo 3, que o resto vai ter que ficar a semana que vem. E agora a Bíblia, a palavra de Deus aqui, o salmista começa a falar, presta atenção nisso, desse resultado. O que acontece com o abençoado? O que acontece com aquele que diariamente medita na Bíblia? Irmãos, nós temos que meditar na Bíblia todo dia. Você não vai conseguir viver a bênção de Deus só com 1 hora por semana, não dá. Se todo o teu conhecimento da palavra de Deus for aos domingos 1 hora por semana, é muito pouco. E todas as outras horas, eu tenho 1 hora com vocês, o culto é 1h20, 1h30, tiro o louvor, me sobra 1 hora só. Por isso que eu gasto cada minutinho até o último. Eu só tenho essa 1 hora. E todas as outras horas na sua semana, você vai ter que separar esse tempo com Deus, e ler a sua palavra, e deixar essa palavra entrar em tua mente e teu coração. E qual é o resultado? A Bíblia começa agora a apresentar a primeira característica daquele que serve a Deus. Presta atenção, lembra que eu falei que os Salmos é como um poema, e ele está trabalhando nos opostos, 2 caminhos. Ele começa a dizer que aquele que é abençoado, aquele que medita na palavra de Deus, ele é uma árvore, mas ele é uma árvore o quê? Plantada. Ele é uma árvore com raiz. No versículo 6, ele vai falar que um ímpio, aquele que não anda no caminho de Deus, ele é como uma palha, aquela palha que no primeiro momento ela sobe. Lembra que bênção e maldição tem mais a ver com o final do que o começo? A palha, quando você joga ali a casca do trigo, ela faz algo muito bonito, mas quando o vento vem, leva embora e não permanece. Mas aquele que anda no caminho do Senhor, ele permanece, ele supera, ele fica firme, porque ele é uma árvore, mas é uma árvore que tem raiz. E o Senhor Jesus te trouxe aqui para você ouvir isso e ter essa palavra em teu coração. Vale a pena servir ao Senhor. Você é uma árvore que tem raiz, você é abençoado. Mas sabe o que significa árvores que têm raízes? Significam capacidade de superar, significa que vai permanecer de pé, significa que aquilo que você está passando não vai acabar com você. Muitos entraram aqui nessa manhã dizendo: eu não tenho força para isso, eu não tenho capacidade para isso, eu vou entregar este cargo, eu vou entregar a situação, eu vou entregar esta célula, eu não tenho capacidade. Mas o Senhor te trouxe aqui para dizer: se você anda no meu caminho, você é como uma árvore, você tem raiz, e essas raízes te sustentam nas tempestades da sua vida. Esse é o abençoado, aquele que tem uma capacidade sobrenatural de superar a adversidade. Existe uma força aí dentro de você que é o Espírito Santo. O texto não somente diz que nós temos uma árvore, que somos uma árvore com raízes, que vamos permanecer de pé, mas a Bíblia diz que essas raízes, elas vão até a beira das águas correntes. Nós temos que lembrar que o salmista, quando ele escreve isso, qual é o cenário dele? O cenário dele é o Oriente Médio, a Palestina, um lugar de terra desértica. Eu imagino ele olhando aquela árvore tão verdinha, as folhas tão verdes, com tanta vida. Quando ele olha aquela árvore, ele sabe que as suas raízes se aprofundaram e ela chegou até a água. Aquele que anda no caminho do Senhor, ele tem uma água que flui do seu interior. João 7,38, Jesus diz que aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. É essa alegria, essa presença, é aquela vida, não de fora para dentro, mas de dentro
para fora. O moldar do mundo é de fora para dentro, mas o transformar, que Romanos 12 diz, é essa transformação interior. Por isso, nesta manhã, tome posse, você vai aguentar sim. Eu vou repetir, você vai aguentar sim. E tudo aquilo que Deus preparou, tudo aquilo que Deus reservou, todo o resultado da sua busca, eu estou me segurando aqui para não dar spoiler da pregação de domingo que vem, porque a última parte do texto diz, vai dar fruto na hora certa. O resultado da sua dedicação você vai ver, você verá o resultado, você verá o teu esforço. Continue perseverando. Se hoje você está sendo tentado a desistir, se hoje você está sendo tentado a duvidar, se questionar, vale a pena servir a Deus? Vale a pena fazer o que é correto? Vale a pena pagar o preço? Enquanto todos no meu redor estão fazendo tudo errado e parece que eles vão melhores do que eu, o Senhor te trouxe dizendo aqui, meu filho, permaneça no meu caminho, permaneça na minha palavra, permaneça na minha obediência, porque se você fizer isso, você será uma árvore com raiz à beira de águas, as suas folhas não vão murchar e tudo que você fizer vai prosperar. Vale a pena. Diga para quem está ao seu lado, vale a pena servir ao Senhor Jesus. Diga para quem está ao seu lado, diga assim, você vai dar conta sim. Fala para essa pessoa, diga para ela assim, você é mais forte do que você imagina. Diga para ela assim, o Senhor Jesus é a tua rocha, é a tua fortaleza. Diga bem forte para essa pessoa, diga assim, você é uma árvore com raízes fortes e vai vencer em nome de Jesus. Amém. Queria que você desse a mão para alguém agora e ore com esta pessoa. Enquanto a nossa equipe de louvor canta esse louvor, quero que você ore agora. Ore por alguém neste momento. Comece a clamar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, Senhor, nós oramos a Ti, Senhor. Senhor, eu clamo ao Senhor, ó Pai, esta oração de avivamento espiritual, Senhor. Que todo aquele que está frio, Senhor, aquele que está desanimado, aquele, Senhor, que diz, eu não aguento, é mais forte do que eu, é mais pesado do que eu, está além de mim. O Senhor nos trouxe hoje aqui para lembrarmos, somos uma árvore com raízes, ó Pai. Somos uma árvore, Senhor, ó Pai, alicerçada no Senhor, meu Pai. Senhor, ó Pai, nós não somos, ó Pai, como a palha que o vento bate e leva, mas nós permanecemos, meu Pai. Oh Senhor, aqui está o teu povo, que é um povo abençoado, é um povo que tem uma força sobrenatural para ir além da sua adversidade, além daquela situação, dessa situação, deste momento, Senhor. Por isso renova, Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, levanta o caído agora, Espírito Santo. Seja força, seja direção, seja sabedoria, seja entendimento. Dê soluções a esta mente agora e dê força ao teu filho, meu Pai. Abra os olhos dos teus filhos para que eles vejam o resultado desta fidelidade, Senhor. Mas vivo do que creio. Vem, Senhor, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Eu creio em Ti. Aleluia, Senhor. Enquanto os instrumentos continuam tocando, quero que você ore por esta pessoa agora. Não ore por você agora, mas ore por esta pessoa que Deus colocou ao teu lado agora. Mas não faça qualquer oração, faça a sua melhor oração agora. Abra a tua boca e abençoe esta vida. Ninguém sozinho agora, procure alguém e ore com esta pessoa. Senhor, nós oramos a Ti, Senhor. Espírito Santo, vem com o Teu poder, vem com a Tua força, Senhor. Clamamos a Ti, Senhor. Pai, eu oro por esta vida que está passando por grandes tempestades, acusações, perseguições. Pessoas estão se levantando contra ela, levantando mentiras contra esta pessoa, e ela está tão triste. Ela está tão triste, Pai, porque alguém pode fazer isso, mas nós cremos que Tu és o Deus que é a nossa justiça, e fará como o sol de meio-dia resplandecer, Senhor, a nossa inocência. Fortalece, Senhor, capacita Teus filhos agora com o Teu poder, Senhor. Levante as suas mãos agora, o mais alto que você puder, e declare: venha o que vier, e
mão no teu coração agora. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós oramos agora, Senhor, declaramos tua paz, Senhor. Toda inquietação, todo excesso de preocupação, Senhor, todo medo do futuro, Senhor, todo medo do futuro, Senhor, todo medo do futuro. Deus me leva a orar contra o medo agora. Jó disse: o medo que eu me temia me aconteceu. O medo que eu temia me aconteceu. Deus manda dizer para você, algumas pessoas aqui: pare de falar que você está com medo. Não fique profetizando que você está com medo. Eu tenho medo disso, eu tenho medo disso. Quando nós soltamos palavras dizendo estou com medo, eu tenho medo, o inimigo, ele pega essas palavras e ele começa a construir aquilo que nós temos medo. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós oramos a Ti agora. Eu repreendo, ó Pai, todo espírito de medo, Senhor, todo medo do futuro, todo medo de um próximo ano, Senhor, todo medo, Deus, ó meu Pai, de fracassar, o medo de falhar, Senhor, o medo, ó Pai, de tudo desmoronar, o medo, Senhor, de tudo se perder, Senhor. Nós declaramos agora, Pai, que Teus filhos são abençoados, Senhor, e eles são como uma árvore que tem raiz, ó meu Pai. Não vai desmoronar, a sua vida não vai desmoronar, a sua vida não vai desmoronar, porque o Senhor diz: eu sou aquele que te sustenta, aquele que está sobre a rocha. A Bíblia diz: vieram as chuvas, vieram as tempestades, combateram contra aquela casa, mas ela permaneceu de pé. Por isso, com a mão no seu coração agora, repita comigo, diga assim comigo, repita assim, diga assim: Satanás, eu te ordeno, pega tudo que é teu, solta a minha mente, solta o meu coração. Diga bem forte: eu expulso agora todo medo. Sai agora, sai agora, sai agora, em nome de Jesus. Diga: eu sou livre. Diga: eu sou livre. Diga: o Espírito Santo, Ele habita em mim. Eu sou como uma árvore plantada. Diga: eu tenho raízes e eu vou suportar essa tempestade, porque o Senhor está comigo. Aleluia. Se você crê, diga glória a Deus.